Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A lição de número 6, lição extra, que traz como tema a doutrina do culto levítico. Nós vamos abordar um pouquinho ela e também vamos adicionar o nosso estudo no livro de Levítico. Nós vamos falar do capítulo 3 do livro de Levítico. Amados irmãos, conforme a lição que nós estamos estudando, culto e a doutrina, o ensinamento. Na verdade, quando nós estudamos sobre o culto, estamos estudando sobre a adoração e a maneira como Deus revela como nós devemos nos comportar no culto, isto é, com ordem, com respeito. Isto revela exatamente no livro de Levítico, sempre levando para o livro de Levítico, quando se imolava os animais, Deus pedia que colocasse os pedaços do holocausto, do sacrifício, em ordem no altar. Isso revela a doutrina da nossa fé como crença, que nós devemos ter ordem quanto aos acontecimentos futuros cronologicamente. Nós podemos ver também que nós somos pentecostais. Nosso culto tem línguas estranhas, tem ensinamento da palavra. Normalmente os pentecostais, quando cultuam a Deus, eles só pensam mesmo em falar em línguas. Porém, as línguas são necessárias. Mas as línguas são consequência do Pentecoste. Mas deve ser adicionada porque tudo começou no monte. Então, no monte nós podemos ter línguas porque somos batizados com o Espírito Santo quando vem o mover de Deus sobre o monte. Mas também nós temos um templo. É aqui que nós temos o ensino. É aqui que nós temos o equilíbrio da profecia. Como assim? Todos devem profetizar, mas cada um por sua vez. Isto é, pôr em ordem os pedaços. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que aqui nós temos as línguas e aqui nós aprendemos a testemunhar de Cristo. Então o nosso testemunho é muito forte. Então as línguas o mundo não entenderá, mas o testemunho, esse sim faz parte da vida cristã, também unido às línguas estranhas. Então, quando Jesus ensinou, Paulo até disse que o Espírito de Deus clama em nós. E quando ele clama dizendo, Abba, Pai. Veja a palavra Abba, depois Pai. Por quê? Porque a palavra Abba é mistério. A palavra Pai está dentro do nosso linguajar, ou seja, no português. Então a Abba, línguas estranhas. Pai é a nossa língua conhecida nas nações. Então nós devemos falar línguas estranhas sim, mas também devemos falar a nossa língua para testemunhar. Então, meus irmãos, logo no início da nossa igreja, a nossa igreja era conhecida como igreja apostólica. Mas ela foi mudada para a Assembleia de Deus. Não há nenhum problema nisso. O problema é que nós não podemos mudar a doutrina dos apóstolos. Quantas igrejas hoje têm crido em Cristo e a sua doutrina tem sido apostólica, mesmo não tendo o nome mais de apostólica? Outras têm o nome de apostólica, mas também não tem mais a doutrina. É bom ter o nome, mas também ter a doutrina. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, com isso nós aprendemos no decorrer do nosso estudo que
A doutrina da fé, ela é descrita no tabernáculo. Porque os 6 fundamentos lá de Hebreus, nós temos o altar, a bacia, e nós temos lugar santo e lugar santíssimo. As pessoas aceitam a Jesus aqui, tipo do altar de sacrifício. As pessoas, depois que aceitam a Cristo, elas não vão logo para a mesa, irmãos. Elas têm que ir para o batismo, porque é tipo da bacia de cobre. Com isso, a mesa que está aqui está em terceiro lugar. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Com isso, Jesus, ao mostrar das águas do Rio Jordão para ser batizado por João, João disse: não é necessário. Até o próprio Jesus mostrou na condição humana, ao se batizar, tomando nosso lugar naquelas águas, ele disse: João, para que se cumpra toda a justiça, me batize. Ninguém pode pular a parte do batismo. Tem pessoas que não querem ser batizadas, mas querem tomar a ceia. O batismo é necessário pela fundamentação da fé. Uma vez que Deus não quer que a gente morra fisicamente, então o batismo é um tipo da nossa morte já aceita por Deus, para poder nós vivermos neste mundo. Quando eu me batizo nas águas, Deus já recebe como se eu fosse mergulhado na morte. Isto é, Deus era para me matar, mesmo aceitando a Ele como meu Salvador, mas Ele é tão bom que Ele coloca um símbolo para representar a minha morte, porque Deus não quer me matar. Deus não quer jamais tirar a minha própria vida. Com isso, Ele aceita um símbolo que é da justiça. Ou seja, somos declarados justos por Cristo. E, tipologicamente, no batismo, nós somos aceitos na sua morte, assim como Ele morreu por nós. Então, meus amados irmãos, nós vemos também, lá no livro de Levítico, nós vamos já entrar no capítulo 3, tá bom? O livro de Levítico vai falar sobre a fermentação, pães sem fermento e pães com fermento. Mas colocando um texto de Mateus, capítulo 13, versículo 33, onde nós temos a parábola das 3 medidas de farinha. Olha aqui as 3 medidas de farinha, irmão. As 3 medidas de farinha. Igreja, Israel, nações. Se lembra da doutrina quando eu tenho uma oferta de manjar? Qual é a oferta de manjar? A massa. Quando eu trato de massa, eu tenho a palavra oblação, porque a oblação ela trabalha com o sólido, e a libação já está líquido, certo? Então a libação ela trata do líquido, no caso aqui o vinho, por exemplo. E a oblação trabalha com a massa ou com a carne. Esse aqui, para nós entendermos o que é libação, para mim saber que é líquido, eu olho para o L e o I, libação, então eu sei que é líquido. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele falou sobre que eu estava entregando a sua própria vida como libação, isto é, ele estava entregando a sua vida no altar e a sua vida estava derretendo, se transformando em líquido. Libação é líquido, por causa dos sofrimentos que ele levava de Cristo.
Então, meus irmãos, nós podemos ver logo aqui dentro da tipologia, porque eu tenho oferta de manjar e eu tenho oferta de primícia. Lembra da aula passada? Porque a oferta de primícia vai trabalhar com fermento e o mel. Mas eu quero falar só sobre o fermento agora. Certo? Amados irmãos, o fermento na oferta de primícia já não tem mais o símbolo do pecado. Certo? Mas o símbolo do pecado, quando fala sobre, nós temos os pães asmo, a palavra asmo, na sua Bíblia está asmo, em outras Bíblias está sem fermento, que é a mesma palavra sem fermento, quer dizer asmo, pães asmos, pães sem fermento. Quando você encontrar uma tradução sem fermento, é a mesma palavra asmo, certo? Então, com isso, o pão asmo é um tipo da ceia do Senhor, por quê? Porque o corpo de Jesus nunca pecou. Aqui sim, o fermento é tipo do pecado. Então, não poderia ter fermento. Por quê? Porque o corpo de Jesus é santo. E se tivesse fermento, simbolizava impróprio, pecador. Com isso, só lá na frente, quando ele morre, que nós temos a sua ressurreição, e está escrito que ele foi feito as primícias dos que dormem, isso mostra que a massa, glória a Deus, pelo fermento, o que é que o fermento faz? Não é aumentar. O fermento não aumenta a massa. O que foi que aconteceu aqui? É que o Espírito Santo, irmão, lá vai a revelação, irmão, segura aí. O Espírito Santo, começou a trabalhar nas nações para poder levedar. Olha aqui o tipo do fermento nas primícias, que são no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, onde a obra missionária, de uma forma espetacular, aumentou de uma forma gigantesca a igreja do Senhor. Então volte para cá. Então o Espírito Santo chegou nas nações, mas as nações rejeitaram o Espírito Santo. As nações não foram levedadas, não foram acrescidas com a graça, com a misericórdia do Senhor. Então, quando o Espírito Santo chegou em Israel, Israel rejeitou subir para ser uma nação sacerdotal. Com isso, Israel também não foi levedado. Lembra, irmão, do texto? Deixa eu colocar o texto aqui de novo. Mateus, aqui ele, 13:33. Pode ler as 3 medidas de farinha. 1, 2, 3. 1 a nação, 2 a igreja, 3 Israel. Então, quando o Espírito Santo chegou na igreja, aí foi levedado. Então não tem mais o sentido de pecado. Por isso que Deus permite na primícia ser adicionado fermento. Glória a Deus. E o mel fala dos dons espirituais. O mel fala dos dons espirituais acrescentado ao corpo da igreja. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é uma maneira de nós explicarmos tipologicamente antes da cruz e tipologicamente depois da cruz. Vamos aqui para mais uma. Vai pegando aí, viu? Essa que vem agora, ninguém fica falando assim, ninguém, como se diz, ninguém dá de graça, né? Tem que estudar, pesquisar, pagar curso. Há 2 anos eu paguei um curso, irmãos, ainda estou estudando. R$1.200. Já foi pago esse curso e eu ainda estou estudando esse curso.
bacharel em teologia. Meus irmãos, o que eu tenho estudado, tenho passado para todos vocês, é uma riqueza o nosso curso. Que Deus abençoe a você, que estas aulas sirvam de bênção para a sua lição. Então vamos para mais revelações? Glória a Deus. Então vamos lá. Próxima revelação. 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 17. Versículo 8, versículo 9. Pode ler mais adiante. Aqui vai falar da viúva de Sarepta e o profeta Elias. Irmão, isso aqui é demais. Olha. Preste atenção. Nesses textos, para frente e para trás, vocês vão ver essa história. Lembra do punhado? Irmão, você tem que ler e estudar a aula passada para entender isso aqui, viu? Eu não vou repetir a aula passada, senão vai perder muito tempo. Então, se você estudou a aula passada, vai entender o mistério da agora. Ó, o punhado que estava na farinha, o profeta Eliseu pediu, primeiro para quem? Para ele. Primeiro para ele. Então, a mulher, que é a viúva, tinha que entregar o punhado primeiro para ele, fazer um bolo, ok? Qual é a revelação aqui, irmão? A revelação é que o profeta Elias era um altar vivo. Glória a Deus. Um altar vivo de Deus. Esse altar vivo de Deus estava esperando o punhado. Por quê? Lembra da massa e o punhado? Agora você lembra. Porque o punhado era lançado aonde? No altar. Glória a Deus. Olha aqui, ó. No altar. Para quê? Para que o resto da massa fosse santa. Então o milagre só aconteceu quando o punhado veio para onde? Para o altar. Para o profeta Elias. Assim o milagre aconteceu. Porque o punhado estando no altar, o resto, glória a Deus. Irmãos, aplique isso na sua sala de aula, irmãos. Eu dei aula aqui na minha cidade ontem e antes de ontem, isto é, segunda-feira à noite e terça-feira à noite. Eu dou aula aqui na minha congregação, perto da minha casa, e dou aula na sede, onde está o nosso pastor, presidente, e nós explicamos de acordo com o que nós passamos para você. É uma bênção. Todos amam isso aqui, todos amam. Não tem nenhuma pessoa que não goste disso aqui, porque são revelações do Espírito de Deus. Isso, quando é falado na igreja, a igreja se anima no Espírito, porque Deus está nesse negócio, Deus está nessa massa, Deus está multiplicando, é o Espírito Santo acrescentando a massa, a sua própria levedura, que é a multiplicação do corpo, em conhecimento, em graça. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, ainda tem mais ainda. Vamos lá? Se lembra do livro de Levítico que fala sobre... Vamos lá? Levítico capítulo 7, versículo 19 e 21. Versículo 23 a 24. Certo? Vou colocar aqui. Levítico 7, 19 a 21. Versículo 23 até o 24. Não comerás gordura, porque a gordura é do Senhor. Estamos estudando Levítico, irmão. Então, quando for falar sobre isso, já sabe. Não poderás comer gordura. Normalmente, a maioria dos líderes são gordos. Muitas pessoas que são líderes já estão morrendo por causa da gordura. É fato. Não podemos mentir. Pessoas têm veias entupidas por causa da gordura. Então, mas estão pregando contra a idolatria, estão pregando contra o adultério, mas ele não vê
que dentro do mesmo versículo a Bíblia fala contra a má alimentação. É um princípio que não deve ser rejeitado. Não é questão adventista do sétimo dia, que tem as suas leis dietéticas, mas são princípios que nós devemos guardar, porque todo princípio de Deus é favorável à vida. Por isso que quando ele proíbe a comer a gordura, ele está mostrando o nosso Deus que ele ama a sua própria vida. Com isso, nenhum mandamento da própria lei vai ser contrário à sua vida. Por isso que está escrito que os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Porque se nós amarmos, primeiramente, a nós mesmos, nós não vamos querer colocar gordura no nosso sangue. Isso aqui são princípios, irmãos. Nós não estamos colocando leis adventistas. Estamos olhando princípios. Então, vejamos mais alguma coisa. Segundo o que está escrito, a gordura poderia ser colocada em uma obra, em um trabalho. A gordura poderia ser usada para ser uma graxa, para polir um sapato. Então, poderia ser usado na obra. Mas está escrito expressamente, mas não comerás. Irmãos, quer saber o que significa gordura na Bíblia? Quer saber mesmo? Quando Deus disse não coma gordura, gordura é um tipo da glória de Deus. Eu não sei se você vai aguentar, mas quando a pessoa come a gordura, preste atenção, muitas pessoas já estão caídas porque estão comendo gordura. As pessoas que estão caídas, já pula para a política, porque deixa de ser um ministro da casa de Deus para ser um político. É ou não é verdade? Quantas pessoas não saem do chamado do ministério para ser um político? Aí, o que é que nós estamos mostrando aqui é que é muito triste, irmão. Quando a pessoa come a gordura, ele está atraindo para si a glória de Deus. Lembra do caso de Lúcifer? Lúcifer também é um exemplo. E quando nós não comemos a gordura, nós mostramos que é do Senhor a glória. Porque estamos falando em honra, em obediência. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre os rins do animal e do fígado. Por que Deus pediu os rins e o fígado do animal para ser queimado? É mais um mistério a ser revelado na nossa próxima aula. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.